fazer o possível. Não adianta nem perguntar. Eu falei, não, conte comigo. Estou aí. Gente querida, com que prazer eu estou aqui mais uma vez com vocês neste sábado, 15 de novembro, proclamação da República, feriado, mas nós estamos juntos. Começamos de uma forma diferente, mas você está vendo lá no cantinho da tela o nosso querido doutor Cícero Munhoz. Bom dia, doutor Cícero! Abraço grande, pois é, minha gente querida, olha aí, vejam vocês, a gente então está começando o programa do dia de hoje, né? Trazendo para você o nosso querido doutor Cícero Munhoz. A gente vai conversar já com ele, mas eu queria divulgar aí para vocês os livros, né, que normalmente a gente tem o hábito de fazê-lo, né? Então hoje nós temos aqui, olha, Anne Frank, edição definitiva, ou Diário de Anne Frank, não é? Por Otto Frank e Miriam Presley. É uma história que já vem desde a Grande Guerra, aliás, passou-se na Grande Guerra e que vale a pena ser vista. Nós temos aqui também Só o Amor Constrói, de minha autoria e do Richard, O Delegado e Dionísio, Vidas em Passos de Arte, é um belo livro do Sérgio Gramático Júnior. E o meu amigo Alex Campos, né, que é comentarista econômico da JB, da Rádio JB-FM, com o livro dele Faça as Pazes com o Dinheiro. E tem um subtítulo muito interessante, Como Ganhar o Seu Segundo Milhão, porque o primeiro você já deve ter perdido. O livro é muito bom. Esse livro aqui é do Rubens Teixeira, O Sucesso do Seu Negócio é Você. Você pode encontrar em todas as livrarias. E aqui nós temos aqui, mais uma vez, falando do Caçador. Ontem o Fábio Bitton foi sorteado com 3 almoços no restaurante Caçador. Então participe você também, mande aí o seu recado para 265 828 828 265 828 828. Bem, sem mais delongas, minha gente querida, a gente vai aqui na abertura do programa do dia de hoje, né? Hoje eu não estou contando com a Samira, que foi levar a irmã lá para o sítio lá da minha sogra, o sítio da família, e eu fiquei por aqui porque os meninos estão aqui. Eu tenho um que já está em fase de apresentar tese, né, final de faculdade, está estudando muito também, então eu fiquei aqui tomando conta da casa e a Samira zarpou, no bom sentido, claro, né? Estará de volta aqui na sexta-feira e provavelmente aí amanhã, após o programa, eu estarei rumando lá para Guapimirim. Muito bem, então sem mais delongas, vamos à prece de Cáritas. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem.
esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, eu sou muito grato ao Luciano Gomes, que o Luciano Gomes foi o cara que, na verdade, fez esse trabalho muito bonito. Eu, particularmente, acho um trabalho muito legal, esse trabalho feito pelo Luciano, que deu a ilustração do programa. Eu vou fazer hoje, aqui você está vendo Luizinho Campos, daqui a pouco eu vou dizer o que é isso. Eu vou fazer uma homenagem ao Luizinho Campos, porque é um extraordinário ator, produtor, e tá fazendo muito sucesso com o seu canal que está aqui, que é o Tasla, né? E essa parte foi logo no iniciozinho que ele apresenta o Manuel Tamancas. Então eu gostaria que você prestasse atenção, vale a pena. Luizinho Campos está com o seu canal no YouTube, Tasla. Contar piadas de português e fazer gozação com os nossos amigos de Alemar. Mas eu conheço um português que tira o maior sarro com as coisas inacreditáveis que acontecem aqui no Brasil. É o Manuel Tamancas, o português que conta e ri com as piadas brasileiras. E o que não falta é piada. Eu já mandando calma fundada no Brasil. Eu estou até com o meu iPudo, pulo. Eu vou até ler aqui no chat o que está acontecendo lá no Brasil. Só um momento. Opa, chegou cá. Olha aqui, notícias. Opa! Brasil chega aos 250 milhões de celulares vendidos. Olha que maravilha! Significa dizer que o serviço telefônico lá está uma maravilha. Mas deixa eu saber por que vendeu tanto celular assim. Deixa eu ver mais para a notícia, deixa eu ver. Ah, sim, tá cá. O Brasil acaba de bater o recorde de vendas de aparelhos celulares. 250 milhões de aparelhos entre smartphones, iPhones e outros fones já foram vendidos. O problema agora é saber o que os brasileiros vão fazer com os aparelhos, já que o telefone celular só funciona perfeitamente dentro dos presídios. Quer dizer que cá no Brasil, para o sujeito falar o telefone, ele tem que pedir para ir preso. Muito inteligente. Mas deve ter outra notícia maravilhosa também. Deixa eu ver cá no site. Deixa eu procurar. Olha que maravilha. Tá cá. Política. Encerra o prazo para o brasileiro tirar o título eleitoral. Bom, deve
ser uma notícia importante, porque neste ano o Kosovo tem a eleição lá no Brasil. Deixa eu ver cá a notícia. Está-se cá, tá. Encerrou o prazo para quem precisa tirar o título de eleitor e votar este ano. Quem não cumpriu o prazo, além de ser proibido de votar, terá que pagar multa e não poderá viajar e tentar vaga em emprego público. É isto mesmo. Porque, afinal de contas, a lei tem que ser respeitada. É isto mesmo, eu aprovo totalmente. Inclusive, estou dizendo aqui, mas até hoje ninguém consegue explicar qual a função do título do eleitor, já que se o eleitor for à zona eleitoral só com o título, ele vai ser proibido de votar. Mas se ele for só com a carteira de identidade, ele vota na hora. Quer dizer que no Brasil você é obrigado a tirar um título que não é preciso usar. Olha, vocês brasileiros são muito engraçados, né? Pois é, e a gente vai falar o quê, né? É aquela história. Dr. Cícero Munhoz, cardiologista, nosso querido amigo. Muito bom dia, doutor Cícero. Bom dia, prazer em recebê-lo aqui, viu? Nessa quarta-feira com cara de fim de semana. Fim de semana, cara de feriado, eu vou entrar em quadro aí para poder conversar com um amigo, né? Doutor Cícero, mas e aí? Quer dizer, é isso mesmo? Quer dizer, no Brasil tem certos documentos que não tem muito sentido? Muitos, Fernando. Na verdade, o Brasil tinha que entrar numa fase em que vários países há décadas já entraram, né? Que é a identificação única. Parece que agora está começando a se falar nesse assunto, né? O meu netinho agora que tem 7 meses já tem CPF. É a coisa mais certa do mundo. Claro, nasce e recebe um documento, e esse documento vai ter um número que vai, pelo resto da vida. Vai ser um segundo nome dele, vai ser um nome numérico que ele levaria para tudo, carteira de identidade, motorista e tudo que ele tiver na vida. Tanto número na cabeça que a gente fica completamente desnorteado às vezes. É verdade, e a questão da desburocratização, né? O amigo se lembra que nós tivemos uma época, tivemos um ministério de desburocratização Beltrão, que aparentemente, infelizmente, não foi adiante. Que era uma bela ideia, né? O ministro Beltrão, nunca mais me esqueço. Hélio Beltrão. Exatamente. A ideia dele foi excepcional, só que o que ele pensou foi totalmente descaracterizado, com muita coisa que não interessa para os políticos, eles vão acabando, né? Descaracterizaram e, na verdade, de efeito prático, a gente teve muito pouca coisa. Porque eu me lembro, eu não sei se eu vou acertar o país, mas eu tenho uma produtora, a Nini Reibold, que eu quero mandar um abraço para ela, que mora em Oslo, na Noruega, até outro dia curtiu o nosso programa, ao lado do Ivan. O Ivan é o marido dela. E ela foi minha produtora há 4 anos, um abraço para a Rose Andrade, que é a mãe dela, e o Nilson também, o pai. E aí ela passou a namorar esse moço pela internet, o moço veio, gente boa demais, e teve um casamento muito bonito, mora há 8 anos na Noruega, tem um filhinho que é o Patrick. Eu não sei, por isso que eu digo, não sei se é a Noruega, mas é um desses países, eu acho que foi a Noruega que ela mostrou, o cidadão que tem essa documentação de cidadão, que tem até já por conta da certidão do óbito. Que é uma coisa meio assim, para alguns macabra. Pode ser macabro, mas é prático. Prático, porque as duas únicas certezas que a gente tem na vida é nascer e morrer, não tem outra saída. Não tem outra saída. Quando será, é bom que fique sempre na surpresa. Exatamente. Mas é necessário que se fale nisso. Quer dizer, tem essa coisa da praticidade, né? Que a gente deveria ter, porque ontem nós tivemos aqui a doutora Rene Kescher, né? Advogada, não sei se o amigo viu, em dado momento ela falou que ela foi fazer uma queixa da polícia e não tinha folha de papel ofício. Quer dizer, meu Deus, enquanto isso, aí o Pisciani foi depor, né? Tipo obrigatório, né? Desceu do avião, foi depor, coercitivo. O filho dele, por sua vez, também
foi preso, né? E os outros foram presos porque são políticos. Porque são políticos. Exatamente. Quer dizer, e essa coisa do foro especial para político é uma coisa que deveria ser repensada, não? Eu acho que já devia ter sido repensado há muito tempo, né, Fernando? Esse negócio dá, vamos dizer, dá uma sensação de tanta injustiça para o povo em geral, né? Eu não sei, eu não fiz uma pesquisa profunda, mas os países desenvolvidos não têm esse tipo de vamos dizer, de artimanha, né, política. Porque eu acho que quem é honesto, quem segue os preceitos normais, não tem que ter nenhum tipo de proteção especial. Tem que ter privilégio. Não tem que ter, com certeza. Agora, hoje, proclamação da República, não é isso? Você, hoje, na República Brasileira, você optaria, caso houvesse um plebiscito, para o presidencialismo ou você faria uma experiência do parlamentarismo? Sem dúvida nenhuma, eu faria uma experiência de parlamentarismo. 2. Porque, primeiro, eu acho que o presidencialismo já mostrou-se que no Brasil não é eficaz. Sim. Ou seja, ele cria uma série de barreiras e empecilhos, como a gente está vivendo agora. Você, na verdade, tem que engolir determinados políticos porque pela estabilidade nacional. Porque pelo sistema presidencialista nada se pode fazer, a não ser como foi feito legalmente com 2 presidentes, né? Com o Collor e com a Dilma. Na verdade, com o Collor não foi bem igual, porque o Collor renunciou antes de não chegou a sofrer ser impedido. Né? A Dilma realmente foi a primeira que sofreu o impeachment. Mas para chegar num ponto desse, a gente já viu o trabalho que dá, a despesa, o desgaste emocional, inclusive do povo. Eu sou totalmente contra. O parlamentarismo ele é muito mais fácil de se fazer as mudanças de forma democrática e de forma rápida, que não deixa a vida do país, a vida econômica, a vida social do país parar, como muitas vezes a gente praticamente paralisa o país por causa de besteira. Porque ele tem uma força, né, mais moral, digamos assim, que é o presidente, ou em alguns casos até o rei, né? Sem dúvida. No caso da rainha da Inglaterra, da Suécia e tal, que são mais representantes, embaixadores do país, né? E como eu digo sempre, Fernando, eu como médico que vou procurar conhecimento lá fora, e algumas vezes até trocar alguns conhecimentos nossos com outros colegas de outros países, a gente tem que fazer isso, tem que ver os exemplos de fora e praticamente todos os sistemas, os países que usam o sistema parlamentarista, deu certo. E outra coisa, fez besteira, o primeiro-ministro cai, sai fora. O parlamento tira. Exatamente. A vida tem que ser assim. Quem não mostrou competência, quem não mostrou resultados, credibilidade, a empresa particular ela funciona dessa forma. Você é alçado à direção de uma empresa. Você não está mostrando credibilidade, não está mostrando resultado, não está produtividade, dá lugar para outro. Você sai, dá lugar para outro. Nem quero dizer que você seja incompetente, mas você não se adequou àquela situação. Então vamos botar outro que possa fazer melhor que você. Essa é a grande dificuldade com relação à estabilidade, por exemplo, do funcionalismo. Né? Sem dúvida. Porque nós temos funcionários muito competentes, mas tem gente que se prevalece disso. Né? Eu acho que esse negócio de estabilidade é outra coisa. A estabilidade, eu acho que, como em qualquer empresa, a estabilidade está ligada à competência. Se é competente, eu quero saber qual o patrão. Eu já tenho ainda uma microempresa, mas a minha empresa já foi maior. Nós não perdíamos nenhum funcionário bom. Ninguém queria perder. Ninguém quer perder um bom funcionário, um funcionário que produz, que te traz resultados. Então, eu acho que a melhor forma de você se estabilizar é fazendo um bom trabalho, fazendo um trabalho de qualidade e com credibilidade. Agora, estabilidade na marra, como diz o outro, né? Isso é meio complicado. O cara vai lá só fazer o número, completar o expediente e vai embora, como muita gente faz. E vira cabide de emprego. Vira cabide de emprego, sem dúvida. Agora, doutor Cícero Moraes, muitos jovens, está até me surpreendendo, esse programa tem conseguido ter uma grande maioria acima dos 40 anos, que é a média dos nossos ouvintes, mas tem um percentual bastante elevado de pessoas mais jovens, né? E eu queria aproveitar, já que hoje estamos falando de vida,
né? Isso. Queria que o amigo contasse como é que decidiu ser cardiologista, como é que isso aconteceu e com que idade. Fernando, na verdade, até a medicina surgiu na minha vida um pouco diferente, porque eu não sou de família de médicos, né? Sei. É muito comum que você tenha na sua família radialista, outros sigam um caminho, na família de médico, outros sigam... Na minha família, praticamente, eu não tinha um primo distante que era médico, mas eu nem tinha contato com ele. Na verdade, a medicina surgiu desde lá do antigo curso científico, né, que eu acho que você ainda é da época do contador. ginásio eu científico. Não era muito bom de matemática, Isso. até que tirava, mas química e física eu não queria fazer. Mas era ou científico ou contador. Que eles chamavam de humanas e biomédico. Biomédico. Então surgiu lá no biomédico, lá no científico, quando essa área realmente me atraía muito, principalmente a área de biologia. Sei. Eu dei sorte de ter professor de biologia. Mas logo no início estava definido, você é cardiologista? Não, nem de longe. Quando eu entrei na faculdade, que eu comecei lá pelo terceiro, quarto ano, você já começa a dar umas investidas, né, fazer alguns estágios. A minha ideia era cirurgia plástica. Ah, é? Cirurgia plástica. Sei. E eu cheguei a fazer até um primeiro estágio de observador com um médico que eu gostava muito, ele era muito meu amigo. Sei. E a gente foi. Só que nesse meio do caminho, esse médico foi embora do Brasil. Resolveu o que muita gente está fazendo hoje. Certo. Caiu fora, foi embora, e eu fiquei meio que só na faculdade, saí um pouco dessa área de observação na prática. Foi quando então surgiu o estágio obrigatório. Esse estágio obrigatório eu fui fazer no Hospital da Lagoa. Certo. Ainda com a ideia da cirurgia plástica. Onde hoje o nosso Pedro Cirilo é o diretor. Exatamente. Aliás, o antigo hospital de bancários, né? Isso. Hospital modelo, até então, né? E até essa época que eu fui na década de 70. Eu fiz estágio lá no final da década de 70. E lá sim, lá é que me despertou a cardiologia. Eu comecei a fazer um estágio de 3 meses obrigatório nas clínicas, para depois, futuramente, entrar para a clínica cirúrgica. E ali a cardiologia acendeu na minha cabeça, e aí não deu mais para voltar atrás, não. Eu acho que é isso que eu quero. Não é área cirúrgica, não, é área clínica, e dentro da área clínica, a cardiologia. Agora, uma especialidade sua dentro da cardiologia é o intervencionismo, né? Os stents. Isso surgiu ao mesmo tempo ou veio depois? Você vê como é que as coisas vão acontecendo. Quando eu entrei na aeronáutica, que foi em 1980, eu fui transferido para o Ceará, para Fortaleza, base aérea de Fortaleza. Quando o médico entra na aeronáutica, entra com que patente? Ele entra como primeiro-tenente, que a gente chama de primeiro-tenente estagiário naquele ano do curso, são 9 meses de curso. Sim. Curso de medicina aeroespacial. Independente de especialidade, todos os médicos da aeronáutica têm que ter esse curso. Porque realmente é uma área muito afeta a aviação. Sim. Doenças, problemas muito afetos na aviação. Então todos os médicos, todo mundo na área médica, independente de ser cirurgião, de ser clínico, psiquiatra, ele tem que fazer esse curso. E nesse curso nós temos então a patente de primeiro-tenente estagiário, que quando termina o curso, a gente tira o estagiário e vira primeiro-tenente da ativa. E assim é que começa a carreira do ponto de vista militar. Mas aí feito esse ato... Sim, aí feito esse ato, eu fui para Fortaleza, e lá em Fortaleza eu conheci um dono de uma clínica, chamava-se Prontocardio, que era muito amigo da família de uma menina que eu namorava. E ele me convidou, você é da aeronáutica, eu fui lá na clínica dele conhecer. Já como médico? Né? Como médico cardiologista. Cardiologista, já que eu entrei na aeronáutica como cardiologista. E comecei a fazer atendimentos e um dia eu dava plantão no CTI, lá desse Prontocardio. E ele então me convidou e falou, olha, nós estamos montando um serviço de hemodinâmica, que é justamente a cardiologia intervencionista. Você não quer ir lá acompanhar? Eu comecei lá. Lá em Fortaleza? Lá em Fortaleza. Olha. Isso já no segundo ano que eu estava lá. Quando então surgiu a montagem do serviço de hemodinâmica do novo Hospital do Galeão. Sei. O Hospital do Galeão era ali, bem na entradinha ali do aeroporto. O hospitalzinho antigo, da época da guerra ainda. E eles construíram um hospital grande, mais lá dentro. E estavam montando o serviço. Quando então o vice-diretor de saúde me ligou e falou, olha, eu sei que você tem vontade de voltar para o Rio. Você quer voltar, mas você tem que voltar para a hemodinâmica. Então,
a feliz coincidência. É. Falei, eu comecei a fazer hemodinâmica em Fortaleza. Foi assim que a hemodinâmica caiu na minha vida, e ali na hemodinâmica eu fiquei 17 anos como chefe da hemodinâmica e mais 10 anos como chefe do serviço de imagem aqui no Galeão. Já aqui no Galeão. Eu tive 2 unidades praticamente, só Fortaleza, e os outros 23 anos eu passei no Hospital do Galeão. Para que a pessoa leiga possa entender, a hemodinâmica são aqueles estentes, né, que são colocados, né, através da virilha ou mesmo do pulso. Né? Isso, a hemodinâmica é uma especialidade voltada para, vamos dizer, para o diagnóstico e o tratamento via endovascular. Ou seja, a gente passa um catéter dentro do vaso, que pode ser pelo braço ou pela perna, depende aí do caminho que a gente quer percorrer, e através desse exame, primeiro a gente diagnostica onde está a lesão, onde tem as obstruções. E numa segunda etapa, a gente faz o tratamento, ou seja, aí vem o stent, a desobstrução. Eu ainda sou da época quando não existia nada disso. A angioplastia era ainda desconhecida. Foi exatamente na década de 70 que começou a desobstrução das lesões apenas por balão. Um catéterzinho balão. Inflava e abria a lesão. Só que essas lesões, a gente descobriu com a experiência que mais de 50% delas, chegava às vezes a 70%, ela voltava. Sim. Que a gente viu que a gente chamava de recoil. Ela se dilatava e ficava dilatada. Depois, com o tempo, ela ia se refazendo. Sim. Então, o stent foi uma alternativa que nós tivemos de calçar essa lesão e não deixar que ela voltasse. E ele é de metal? Ele basicamente é feito de aço. O material básico de formação dele é o aço. Tentou-se outros tipos de material, mas o aço se mostrou que era de melhor qualidade e maior durabilidade. Agora, ele tem algum revestimento? Tem. Os primeiros não. Os primeiros eram feitos de aço puro. O que a gente notou? A gente saía desse patamar de mais de 70% de volta da lesão para em torno de 30%. Já evoluímos bastante. Mas havia ainda o recolhimento da lesão. Não porque o aço voltasse, ele continuava a calçar, só que a presença desse aço na parede do vaso causava uma cicatrização muito grosseira. Sim. Então, na verdade, a lesão voltava, não era a placa que está calçada. Era a cicatriz que crescia para dentro do vaso. A diminuição do vaso. Aí veio a segunda era dos stents, que era o stent recoberto. Ou seja, recobria-se esse stent com um tapetezinho de uma substância que diminuía o traço da cicatriz. Então a cicatriz ficava mais fina. E com isso nós reduzimos para 5%. Nossa. 5% de volta da lesão. E aí tivemos uma terceira etapa agora, que são os stents reabsorvíveis. O que ocorre? Aquele dispositivo metálico, ele fica o resto da vida ali. Se a gente tiver um stent muito comprido, e essa pessoa precisar fazer uma ponte, que a presença do stent não acabou com as cirurgias de ponte, de safena e de mamária. Você não teria onde colocar a ponte, porque aquilo estaria metalizado. Então, qual é a vantagem do stent bioabsorvível hoje? Ele, depois de 6 meses, ele some. Ele é absorvido igual esses pontos, né, reabsorvíveis. Então o vaso volta praticamente à sua condição natural. Isso facilita uma possível necessidade de ponte e intervenção naquele vaso. Então já estamos agora na terceira etapa. Esse reabsorvível, essa durabilidade, então é só de 6 meses mesmo. Porque depois de 6 meses, se essa lesão não houver o que chama de recoil, provavelmente ali não vai haver mais. Então ele é indicado para determinadas áreas. Exatamente. E circunstâncias diversas. Né? Determinadas áreas que a gente pode, num futuro, necessitar de intervenção cirúrgica, o mais indicado seria o reabsorvível. Ele é, claro, um stent de custo maior, mas o custo-benefício no futuro é bem melhor que um stent que... É bem melhor. Principalmente em áreas longas. Amigo, se lembra do primeiro stent? A primeira emoção, como é que é isso? Eu lembro. Na verdade... o frio na barriga, o nervoso, para o cirurgião? O meu aprendizado foi diferente do que a maioria dos jovens fazem hoje. Eles já entram no coração. Eu sou da época que a gente fazia hemodinâmica mesmo. Ou seja, eu
atuei em todas as áreas onde há vaso sanguíneo. Eu fiz a área cerebral, eu fiz a área dos órgãos, que chama de técnica, atuar no fígado, artérias do pâncreas, artérias do estômago, no rim, nos vasos. Aliás, as primeiras angioplastias que nós fizemos não foi no coração, foram nos vasos das pernas. Por que isso? Primeiro, porque a gente tinha muito medo de uma complicação virar um evento até fatal. Mexendo no coração só depois que a experiência tivesse apurado. Na perna, não. Na perna, se a gente tivesse um acidente e ocluísse aquela artéria, era só abrir, o cirurgião abria, desobstruía e ok. E foi o aprendizado ali. Então, depois de fazer algumas centenas de estentes em membros inferiores em artérias ilíacas, que nós passamos para o coração. E eu me lembro perfeitamente o primeiro caso do coração. Eu lembro que eu tinha um chefe nessa época, ele era, acho que era tenente-coronel, não era major, estava indo a tenente-coronel. Albion, doutor Albion, um gaúcho de Pelotas. De fato de ser de Pelotas, você imagina a encarnação do Oswaldo Vazia. Mas era um cara espirituoso, sensacional. Eu lembro perfeitamente quando a gente fez a primeira angioplastia, que a lesão foi aberta, que foi fotografado, ele saiu dançando aquela musiquinha que tinha das crianças, do Balão Mágico. Ele saiu brincando com aquilo ali. Nunca mais. Uma alegria, porque. Tal alegria pela primeira vez. E nós fomos pioneiros no Rio de Janeiro. Pouca gente sabe disso. Um dos primeiros serviços no Rio e um dos primeiros no Brasil. O Hospital do Força Aérea do Galeão. Um dos primeiros procedimentos de angioplastia do Rio de Janeiro e do Brasil. Na nossa frente, só São Paulo, que fez antes, né, E nós tínhamos essa facilidade pela aeronáutica até de importar diretamente os materiais que na época que era muito difícil de a gente ter acesso. Então a gente tinha essa vantagem que infelizmente os hospitais particulares não tinham na época. Não tinham, né? Fantástico, né? Mas e aí? A tensão também era grande? Era. É a primeira, né? Tudo que é no início, né? Coração de alguém, sem dúvida nenhuma, tudo que é no início, você ainda não tem a segurança, não tem aqueles cuidados básicos, né? Aliás, como toda a profissão, né? Eu tenho um amigo piloto, de muitos anos, que ele diz que tem medo de dois tipos de piloto. Aquele que está aprendendo e aquele que já tem acha que sabe tudo. 30 anos, 40 anos de profissão. Então, a gente nessa época estava nessa primeira, o piloto que estava aprendendo a manejar as coisas. Agora, eu tive cuidado, eu sempre lembro disso dele. Depois de ter a experiência de praticamente 30 anos na área, eu procuro às vezes me comportar um pouco como aprendiz. Do ponto de vista do cuidado, não abrir mão de nenhum elemento de segurança, para a gente realmente ter um mínimo de acidente. Graças a Deus, eu tive muitos poucos problemas. Geral, assim mesmo, né? Sem dúvida. Eu vejo a área de comunicação, que é a minha, né? Sim. Quando você acha que sabe tudo, é um erro muito grande, né? Sem dúvida. E a gente sabe, porque tem dia que você está voando baixo, né? Tranquilo, né? Em céu de brigadeiro. E tem dia, em céu de brigadeiro. E tem dia que você, vou fazer feijão com arroz, porque, né? Você falou em comunicação, eu estou lembrando aqui. A gente começou já na área médica, né? Médica, isso. Antes disso, eu não tinha nenhum pensamento em medicina. Eu, com meus 15, 16 anos, eu adorava a área de comunicação. E, inclusive, fiz algumas, vamos dizer, investidas na área. Eu tive as primeiras equipes de som do Rio de Janeiro. Pouca gente sabia. Equipe Mutasom. Foi aquelas caixas enormes. Caixas enormes, o velho bolachão preto. Chegou a fazer muito baile? Muito. Eu trabalhei nessa área, era eu e mais um menino que era meu sócio, que acabou indo para a faculdade junto comigo. Fez medicina também. Nós chegamos a ficar 2 anos e meio fazendo baile. Cassino Bangu Atlético Clube, o Cefap da polícia. Olha só. Na época, festa junina, nós fizemos 2 anos seguidos. Eu tenho uma lembrança do Cassino Bangu, porque foi nos anos 70, quando eu entrei na Globo, né? E fazia a Rádio Mundial, Rádio Mundial. E na Mundial, o Mário Luiz lançou comigo um programa chamado Toca Toca Mundial. E aí, um belo dia, foi alguém lá de uma dessas equipes de som do Cassino Bangu, me contratar para ir no cassino. E quando o cara falou o cachê, eu falei, meu Deus do céu. Cheguei em casa, falei, mas o cara vai me pagar tudo isso, porque era um bom dinheiro e tal.
E eu nunca, aqui foi uma das primeiras vezes, depois a gente vai adquirindo experiência. Eu me lembro que eu cheguei, quando o cara me apresentou, pararam o baile e as pessoas pediam para mim falar, toca Mundial. A Mundial na época era a grande rádio, né, de FM. Aí quando eu voltei para casa, eu pensei, meu Deus do céu, mas eu estava ganhando um cachê para falar, toca Mundial. Não entendia, mas é a força do rádio, né? Essa época que você está falando, nessa época de 70, até um pouquinho antes, quem estava no Cassino Bruno era Gruzop, era Gruzop. Tinha Love Song em Realengo, Gruzop eram as principais, depois veio Black Power, veio Petrus, e veio uma leva de Safari Disco. E quando é que o amigo deixou? Não, vou parar com isso porque eu vou ser médico. Por causa de mamãe, né? Cara de papai, né? Minha mãe. Abençoada mamãe. A minha mãe, ela não entendia uma coisa, porque a coisa foi andando e eu muito cedo, eu comecei com vestibular. Eu fiz vestibular, eu tinha 16 para 17 anos, o que agora é comum. Mas na época agora não era muito comum, né? Na época era 18, 19 anos. Então eu comecei muito cedo. Eu fiz o primeiro vestibular e passei. E eu quis compatibilizar essas duas coisas. Sei. Quer dizer, faculdade e fim de semana. Fim de semana para ganhar um troco. Aqui a gente ia dormir, que horas, domingo? Até desmontar aquele negócio todo. Eu ia dormir 2, 3 horas da manhã para acordar no outro dia. Minha mãe, Dona Maria, não deu mole. Não deu mole. Ela ficava em cima até que ela tinha. Mas seu pai não era médico? Não, meu pai não. Meu pai foi militar. Meu pai era sargento do exército. O meu pai era um cara mais equilibrado. Ele falava para mim, olha, sua mãe, ela tem uma certa razão, mas você tem que pensar o que é melhor para você. Então meu pai era um cara mais equilibrado e jogava a responsabilidade para gente. Para ela. Eu acho que por causa disso mesmo é que eu fiquei pensando, eu acho que ela tem razão mesmo, não dá para compatibilizar isso. Ou eu escolho o caminho da minha vida agora, ou é medicina. Mas o teu pai te motivou a entrar na aeronáutica? Muito. Aliás, foi o meu maior motivador. Porque quando eu... Só você de filho? Não, tem mais? Não, tem mais dois irmãos. Um mora até hoje no sul. Sei. Meu pai é de Santana do Livramento, divisa com o Uruguai. Bacana. Meu pai é da terra do Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. Então, meu avô é uruguaio, descendente de espanhol. Então meu pai morou lá até os 20 anos, depois veio pro Rio e virou carioca. Rapaz, eu vou te contar o Nelson Gonçalves. Vou contar virando papo de botiquim. Virou papo de botiquim. Havia, eu não vou falar nem a rádio, nem um comunicador, porque não se faz isso. Havia um comunicador que as pessoas tinham alguma dúvida a respeito da sua preferência sexual, digamos assim. Nunca antes provada. Isso. E aconteceu que eu tinha deixado a Globo e eu fui trabalhar numa outra emissora e tal, que tinha negócio de oferta e tal. Muito bem. E aí eu fazia um horário que antecedia a desse comunicador. E era muito comum ali de encontrar, como no rádio, é muito comum de encontrar artistas. Sim, os corredores. E aí um dia eu tinha o programa anterior, e quando acontece o programa terminar, geralmente o produtor vai e recolhe tudo aquilo que a gente tem, né? Isso. E o comunicador vai na frente. Para abrir espaço para o próximo. Para abrir espaço. E o cara, se estiver ouvindo, vai lembrar. Há muito tempo atrás. Naquela época, o meu produtor estava brigando com a primeira mulher, que acabou se separando e casando de novo, e se tornou muito feliz depois disso. Mas estava naquela brigaiada danada, e ela ligou, perturbou, ele saiu do estúdio antes de eu terminar. E eu também saí, e quando eu já estava no corredor, pensei, puxa, eu tenho que voltar. Pegar minhas coisas. Pegar minhas coisas, senão não vou deixar a mesa limpa para o outro comunicador. Só que o outro comunicador tinha entrado no estúdio com o Nelson Gonçalves, que era uma figura muito espontânea, para não dizer exibicionista, belíssimo cantor. E quando eu entro, eu vejo o cidadão com a sua genitália de fora. Desnuda, como dizer. Meu Deus do céu. Que isso? Aí saí rápido, né? Peguei o que é meu e pirulitei. Aí, resultado, quando acabou, esse comunicador veio me explicar o que eu não pedi explicação. Que é um pouco difícil de explicar. Mas a culpa não foi dele. Acontece que ele, a título de conversa, havia sabido que o comunicador tinha colocado uma prótese peniana, que era algo para tornar aquilo que não funciona mais eficaz. Mais eficaz.
E ele falou, é verdade? Eu disse, puxa, que interessante, vou te mostrar. Mostrou nele. Aí uma hora dessa... E eu entro, vejo aquela cena patética. O que fazer, né? Cuja cena eu não tenho a menor afinidade. Não tenho nada contra quem tem, mas eu não tenho. Mas aí a história do meu pai, né, a gente acabou entrando nessa Gonçalves pelo fato dele ser de Santana do Livramento, né, que é uma cidade muito bonitinha, né? Extraordinário. Sensacional. Os jovens eu tenho um tio Natanael, que está bem velhinho agora, está até com Alzheimer, tadinho. Ele tem todos os discos pretos e os CDs que vieram depois. Boemia, aqui 3 de junho, de regresso. É um cantor maravilhoso. Mas na época, o meu pai... Eu nunca mais esqueço essas coisas que meu pai falou, dois episódios. Primeiro, eu me formei e não entrei na aeronáutica. Não foi assim. Me formei, depois de 3 anos para 4 anos de formado, depois de ter feito pós-graduação, quer dizer, tudo que eu queria fazer, eu estava no caminho de decisão. Inclusive, eu tinha feito prova, tinha passado para o antigo INPS, que hoje é o atendimento médico do governo. Do SUS, né? Isso. E eu já estava destinado a isso. Quando uma pessoa que eu trabalhava junto no hospital de Laranjeiras, que atualmente é o Instituto Nacional do Coração, antigamente chamava-se Hospital de Cardiologia de Laranjeiras. Eu era plantonista residente do 3º ano, no CTI, e o médico do plantão da emergência era um major da aeronáutica. Olha só. E a gente se falava naqueles intervalos, ia lanchar, e ele falava para mim, você tem que entrar para a aeronáutica, para as Forças Armadas, você tem um perfil tranquilo, um cara organizado. Não, doutor Jorge Brandão, a quem eu mando um grande abraço, o meu pai profissional. Bacana. Então ele cismou que eu tinha que fazer essa prova. Não, vai. Aí entra meu pai. Eu comentando nesse caso, meu pai falou, poxa, eu acho que você encontrou a pessoa que te deu o melhor conselho da sua vida. E eu vou te dar um outro dado, você vai achar que fez a melhor coisa da vida no dia que você se aposentar. É verdade. Porque o dia que você se aposentar, como eu sou aposentado do Exército, eu não perdi um centavo do meu salário. Coisa que a maioria das pessoas, infelizmente, perde. E ele tinha toda a razão. Primeiro, eu agradeço à aeronáutica toda a especialização que eu tive, inclusive no exterior, tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz honestamente e do ponto de vista científico, com muito embasamento, e como final, o desfecho disso tudo, não ganhando tanto dinheiro, mas com um salário digno, em dia, e principalmente depois que eu me aposentei, o mesmo salário que eu tinha na época que eu estava lá. Maravilha, né? Então foi o grande conselho do meu pai. Que um dia a gente consiga os governos próximos, porque esse vai ser impossível, né? Consigam proporcionar isso a todos os trabalhadores. Distintamente. Isso seria o ideal. É verdade. E você chegou até tenente-coronel, não é isso? Depois disso, só brigadeiro. Não, coronel e brigadeiro. Na verdade, eu estava me preparando para fazer o curso para ser promovido a coronel. Mas com as injunções, algumas até políticas, que eu já fiz alguns comentários aqui, na época me desagradava muita coisa que estava acontecendo, e eu achei, e acho com razão, que já estava na época, mesmo de ir embora. Eu tinha uma atividade, ainda tenho, só que em menor quantidade, mas eu tinha um trabalho aqui fora que me exigia muito. Eu já estava com o meu tempo completo, não tinha porquê, sabe, do ponto de vista econômico a diferença era muito pequena. Na aeronáutica época, expedientes eram vários também? O expediente na aeronáutica sempre foi um expediente contínuo. No início, quando eu entrei, os 4 primeiros anos, era um expediente normal, de 8 da manhã às 4 da tarde. Entendo. Depois de 4 anos, a gente pensa que o problema está vindo agora, não, já tem 20 anos. Sei. Que aí, por contenção de despesa, acabou-se o almoço. Como manter um trabalhador sem almoço? Fica difícil. Fica difícil. Então, a gente passou a entrar às 7h30, no primeiro turno, e saía ao meio-dia. E o segundo turno entrava ao meio-dia e saía lá às 4h30 da tarde. Foi a forma que eles encontraram de manter o efetivo sem alimentação. Já aquela época começava
a falta de verba. Né? Eu estou falando de 1990, por aí. Olha quanto tempo já tem. Havia tempo, né, da coisa ter sido bem melhor. Muito né? Se nós tivéssemos profissionais mais competentes, notadamente o governo. Né? Gente mais Essa séria. vergonha que está acontecendo agora, de todo político está levando a pecha de desonesto, infelizmente. A gente sabe que tem uma muita gente talvez até mais, né, de pessoas honestas, mas infelizmente a gente vê isso, né? Mas voltando à história aqui, do esforço, né, que é feito para que a pessoa possa chegar a uma carreira tão brilhante, né? E outra coisa, Fernando, que eu acho muito interessante na carreira militar, é que você, na verdade, não é preparado para ser um bom médico, para ser um bom economista. De lá nós temos vários quadros, né? Para o nosso ouvinte que não está muito acostumado com essa área militar, a área militar tem os quadros. Tem um quadro de saúde, tem um quadro de intendência, tem um quadro de aviadores, na aeronáutica, né? E assim por diante. Então, dentro dos quadros, o que nós temos em comum? O que eu tenho em comum com o aviador, com o intendente? Nós todos somos preparados também para ser o quê? Gestores. Isso então, em determinada fase da sua vida, principalmente em duas fases nossas, quando a gente está de capitão indo para major e depois na fase de tenente-coronel, nós fazemos cursos que são equivalentes ao que se fala MBA, que são cursos basicamente de administração. Então nós somos preparados, não é para ser um médico, não é para ser só um aviador. A gente sabe que lá na frente a gente vai ter que gerenciar, como aconteceu na minha vida até precocemente. Eu tinha acabado de fazer o curso quando eu era capitão, e major, que normalmente era coronel ou tenente-coronel, fui alçado ao 3º posto do hospital, que é, na verdade, o administrador que mais trabalho braçal, que é a divisão de medicina. Diretor, vice-diretor e a divisão de medicina, que é a divisão que pega, vamos dizer, o primeiro impacto de todos os problemas do hospital. Para você fazer isso, você tem que ter um mínimo de preparo de administração. Então, as Forças Armadas, e aí quando eu falo aeronáutica, eu estou falando do Exército, estou falando da Marinha, a mesma coisa, nos prepara não só para ser um bom profissional da sua área, mas também um gestor da sua área. E é por isso que as coisas funcionam melhor. Né? É verdade. Eu vou lá para a minha posição de câmera no self-made program, como eu digo. Está sem a sua câmera mora hoje. É verdade. Mas eu quero agradecer muito, né, a presença. A gente ainda tem um tempinho e eu quero também dizer dos nomes, né, dos nossos amigos aqui, porque estávamos esperando aqui o nosso querido professor Isaías, que por algum motivo não pôde chegar. Saudade do professor Isaías. Quero mandar um abraço. O Fernando Pereira está vendo a gente, que ele é o presidente da Confraria dos Amigos do Rádio, um abraço para ele. Grande abraço. O Ramon Maria Cabadeiro Ferreira, lá do Uruguai, rapaz. Do Uruguai. O seu pai. Falamos do Uruguai e Rivera. Rivera é a cidade que faz fronteira com Santana do Livramento. Com Santana do Livramento. Aconteceu que há uns 4 anos atrás, provavelmente, o Ramon me corrija se eu estiver errado, eu estive no Uruguai, muito motivado pelo Sérgio Américo. O Sérgio Américo, a mãe dele é uruguaia. Adorei o país. Aí estive, primeiro foi em Montevidéu e fui a Punta del Este, né? Mas eu não sabia que ele era meu ouvinte, a gente se desencontrou, ele se comunicou comigo depois, e depois ele teve um período aqui no Brasil, mas a gente muito fina, ciclista, esportista, né? Então um abraço, Ramon. Mas um abraço também para o Marco Silva, nos Estados Unidos, lá de Miami, está sempre. Agora está ouvindo a gente mais tarde. Porque acontece que lá começava às 6 horas da manhã. Isso. E ele via, né? E agora está começando às 5 por causa do horário de verão, né? O metaleiro apaixonado, um abraço. O meu filho Serginho, professor Serginho de Jiu-Jitsu, está vendo lá nesse momento, ele que na verdade está fazendo um trabalho muito bonito lá na praia de Caraí, o MMA Cross Fitness, né? E agora é de segunda a sexta direto. Mas voltando a essa carreira brilhante do nosso doutor Cícero Munhoz, olhando todo ao longo, digamos assim, e o amigo ainda continua atuando no hospital aí do Irajá. Eu digo que a minha vida ela é feita de fases. Aliás, acho que a vida de todo mundo tem que ser assim.
a gente não tem que ficar lamentando. O que aconteceu, passou, por razões que nem sempre a gente sabe. Tudo tem o seu porquê e a sua razão. A gente que é espiritualista, né, entende perfeitamente como isso vem. Verdade. Quer dizer, eu comecei como um cardiologista clínico, passei para a área de hemodinâmica. Nesse meio tempo, fiquei 17 anos dando aula e fui um dos fundadores do curso de fisioterapia e terapia ocupacional da Faculdades Integradas Castelo Branco, que depois virou a Universidade Castelo Branco. Sim. São 17 anos lá que eu tenho grandes amigos, até hoje encontro alunos, ex-alunos aí, né? Foi uma fase também muito brilhante, assim, do ponto de vista de enriquecimento, de conhecimento. Eu sempre digo que o professor, ele tanto ensina como também aprende. Então foi uma fase, para mim, muito enriquecedora. Maravilha. Depois tive a fase, vamos dizer, de hemodinâmica muito profícua, muito intensa. E agora estou numa fase de hemodinâmica um pouco mais devagar e me dedicando mais à área clínica novamente, que era uma área que eu nunca tinha me dedicado de forma intensa, né? Que é a cardiologia chamado ambulatório, né? Mas só de agora cardiologia de consultório de ambulatório. Que a gente sempre fala aqui nas quartas-feiras, hoje não, porque hoje é feriado, que a gente sai daqui e vai no Hospital de Irajá às segundas e quartas-feiras, e nesse meio de semana a gente faz alguns exames na área de hemodinâmica. Essa é a minha vida mais tranquila, né? Para dedicar os netinhos, né? O primeiro netinho. Quantos netos? Primeiro. Primeiro. Da Gisele. A Gisele está com que idade? Gisele fez 28. A mulherada agora não quer mais ter filho cedo, né? Você sabe disso, verdade, é isso mesmo. Ela é formada na área de comunicação, que maravilha. De marketing, e agora está terminando nutrição. Você vê como é que as coisas são, né? Então ela agora está entusiasmada com a parte de nutrição por causa do fitness. Ela é muito, muito voltada para essa área de alimentação na área fitness. Né? No dia de ontem aniversariou o Marlon Jordão Boscarino, querido amigo, que foi meu operador de áudio durante muitos anos, continua lá na Rádio Tupi. Então eu quero mandar um abraço para o Marlon, felicidades para a Dayana, que é a noiva dele, né? E eu quero agradecer a sua presença e deixar aí digamos, câmeras e microfones para que o amigo dê a sua mensagem final. Obrigado, mais uma vez, muito alegre, né? Às vezes, mas o feriado, um feriado começando assim, né? Que bom, entre amigos, né? Exatamente. Tem coisa melhor, né? Como eu disse, uma quarta-feira com cara de sábado e domingo, né? Muito bom. Queria relembrar os nossos internautas aí, que consultem a nossa página lá do Lar de Frei Luiz, que nessa época agora vai precisar muito, a época de fim de ano é muito complicada, né? Doações de qualquer espécie, principalmente alimentação, alimentos não perecíveis. É muito fácil, o endereço tem no site, né? É muito fácil de chegar. Até esses sites de localização, né? De GPS, quando você bota lá de Frei Luiz, não precisa nem botar endereço. É super fácil de chegar. Ele já te leva lá facilmente, Estrada do Amorim, né? Rapidamente. Então peço a colaboração, que é um local onde a caridade é o princípio básico, né? Então é importante que a gente esteja sempre voltado a ajudar o próximo, e o Lar de Frei Luiz faz isso há mais de 50 anos. Né? Perfeito. Eu quero mandar um abraço também para a Marcelita, um abraço grande, até se Deus quiser, semana que vem. Se Deus quiser. Né? E a gente vai agradecer a cada um de vocês que nesse momento estão vendo a gente. Muito obrigado aí, né? Tudo de bom, né? E se Deus assim o permitir, amanhã estaremos aqui de volta às 8 horas da manhã. Um grande abraço a todos, bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil, bom dia mundo inteiro.